Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, então, alunos do Direito Empresarial 2. Vamos dar continuidade, então, ao nosso assunto. Estamos falando a respeito de títulos de crédito, certo? Estamos nessa parte introdutória. Na última aula, a gente viu os princípios, o conceito, né, sobre títulos de crédito. E aqui agora nós vamos encerrar essa parte introdutória, né, falando a respeito da classificação, né, e falando a respeito de algumas características essenciais sobre os títulos de crédito. E assim depois a gente vai iniciar e vamos falar sobre os títulos de crédito propriamente ditos, certo? Então vamos começar pelas classificações dos títulos de crédito. Temos que estar atento a essa classificação, porque ela é de suma importância para que a gente aprenda as especificidades dos títulos de crédito em espécie, né, da letra de câmbio, da nota promissória, do cheque. Então, muita atenção aqui nessa classificação. E a classificação, ela é dividida, né, de acordo com alguns critérios, né, seu modo de circulação, quanto ao seu modelo, quanto se existe uma causa ou não a ela vinculada. Então, cuidado a essas especificidades da classificação do título de crédito. Então, você tem que estar atento a essa espécie de classificação para que você saiba, então, se o cheque ele é livre, se ele é vinculado, se por acaso ele é causal, se ele não é causal. Por quê? Porque isso vai ser de suma importância no aprendizado, na análise desse título, né, quando a gente então estiver falando dos títulos em espécie, beleza? Então, vamos começar a classificação e vamos ver quanto ao modelo, né? Quanto ao modelo, basicamente, ele vai analisar se o título de crédito ele precisa ter uma padronização legal em lei ou não. Então, o que que acontece? Quanto ao modelo, os títulos de crédito eles se dividem em títulos vinculados e títulos livres. Professor, o que é um título vinculado? Um título vinculado é aquele que precisa obrigatoriamente seguir uma padronização definida em lei, né? Ele precisa então seguir uma padronização definida em lei. Ele não é emitido, ele não é produzido de qualquer maneira. Ele tem que seguir aquela padronização legal, aquela padronização que a lei vai impor. Geralmente, cabe ao Conselho Monetário Nacional essa definição dessa padronização do título, como o título então deve ser, como o título deve ser então organizado, como ele deve ser impresso, né? E aqui um exemplo de título de crédito vinculado ao cheque. O cheque, então, ele tem uma padronização legal. Você não pode emitir cheque de qualquer maneira. Lembre-se, por exemplo, que apenas instituições financeiras são autorizadas à emissão de cheque no Brasil. E aquela emissão precisa seguir, então, uma linha legal, uma linha de padronização legal. Já o título de, já o título de crédito livre, né, o nome já diz, ele é livre por quê? Porque ele não tem uma padronização legal. Ele não vai possuir uma padronização legal. Ele não está obrigado a seguir uma padronização. E, basicamente, o grande exemplo, se eu não me engano, um único, eu posso estar falando errado, mas se eu não me engano, ele é o grande exemplo e o único é a nota promissória, né? A nota promissória ela não tem uma padronização legal. Ela é o grande exemplo de título de crédito livre. Então, professor, eu posso agora pegar uma folha do meu caderno, pegar uma caneta e escrever com minhas letras uma nota promissória e pedir para alguém assinar e ela vai ter força vinculativa, ela vai ser um título de crédito, ela vai poder ser executada? Sim, vai sim. Ela vai ter força vinculativa, ela vai ser um título de crédito e se não for pago na data do vencimento, você pode executar essa nota promissória que você fez numa folha de caderno. Por quê? Porque a nota promissória ela é um título de crédito livre. Ela não segue uma padronização legal. Beleza? Tranquilo? Vamos agora quanto à hipótese de emissão. Vamos agora à análise quanto às hipóteses de emissão. E quanto às hipóteses de emissão, o título de crédito ele também vai se subdividir em dois. Ele vai se subdividir em títulos causais e títulos não causais.
Professor, o que é quanto à hipótese de emissão? Basicamente, essa classificação ela vai levar em conta se eu posso emitir esse título de crédito apenas baseado em algumas hipóteses legais ou não, se ela pode ser emitida em qualquer hipótese. Vamos dar aqui uma análise. No caso dos títulos de crédito causais, eles somente podem ser emitidos nas hipóteses, ou no caso, as causas, autorizadas expressamente em lei. Então, eu não posso emitir um título de crédito causal se não for naquelas causas que a lei vai me dar liberdade de emissão. E o grande exemplo de título de crédito causal é a duplicata. Por quê, professor? Porque você só vai trabalhar com a duplicata se você emitir ela em apenas dois casos. Você só pode emitir duplicata em dois casos: se acontecer uma compra e venda mercantil ou se acontecer uma prestação de serviços. Compra e venda mercantil, lembre, é um contrato de compra e venda, mas que eu tenho dois empresários nos polos desse contrato, beleza? Não é uma compra e venda comum. Não é aquela compra e venda que você aprendeu lá em contratos, em direito civil. É uma compra e venda mercantil. Lembre-se disso, para que vincule e para que possa haver a hipótese de emissão de uma duplicata, eu preciso ter feito uma compra e venda mercantil. Ou seja, eu preciso ter aqui, no polo da relação, dois empresários, beleza? Então, no caso de compra e venda mercantil e no caso de prestação de serviços, pode tranquilamente haver a emissão de duplicata. Professor, e se por acaso acontecer uma compra e venda simples, uma compra e venda onde não há dois empresários, eu posso emitir uma duplicata? Não, não pode. Professor, eu vou aqui fazer uma promessa de pagamento, eu vou apenas prometer pagar dinheiro a alguém. Eu posso emitir uma duplicata? Não, não pode. Por quê? Porque a duplicata ela está vinculada apenas a essas duas causas de emissão. Você só vai poder emitir duplicata se acontecer uma compra e venda mercantil ou se por acaso ocorrer uma prestação de serviços. Tirando essas duas causas, não se pode mais emitir duplicata. E os títulos de crédito não causais são aqueles títulos em que a emissão ela não depende de causa específica. Os títulos de crédito não causais, elas não dependem de causa específica, né? Então elas podem documentar, elas podem titularizar diversos títulos de negócio. E o grande exemplo é o cheque, né? Você pode usar o cheque na compra de um notebook, você pode usar o cheque na compra de um livro, você pode usar o cheque para pagar uma prestação de serviço, você pode usar um cheque porque você está fazendo um empréstimo de um dinheiro, então você vai emprestar dinheiro a João, mas você não tem aquele dinheiro físico em você, com você naquele momento, o que, que você faz? Você pega e emite um cheque para João e diz, tá aqui, João, vai lá sacar, né? Vai lá retirar esse dinheiro lá no banco. Mas veja que o cheque foi por quê? Porque aconteceu um mútuo, aconteceu um empréstimo. Então, o cheque ele é um título não causal. Ele está livre para titularizar diversos negócios jurídicos, né? Ele está livre para titularizar diversos negócios jurídicos. Então, cuidado, a duplicata não tem essa liberdade. A duplicata apenas compra e venda mercantil e prestação de serviços. No caso do cheque, aí ele, por ser um título não causal, qualquer negócio jurídico, desde que válido, poderá então ser utilizado ou poderá usar como meio de pagamento o cheque. Beleza? Tranquilo até aqui? Quanto à sua circulação, e por favor, muita atenção nesse momento, tá? Quanto à sua circulação, isso vai ser de suma importância quando a gente for estudar de maneira aprofundada em endosso, né? Então, o que que acontece?
eu vou trabalhar com a classificação tradicional. Tem uma classificação modernazinha que foi adotada pelo Código Civil, mas essa daí eu não vou falar porque ela vai um pouco complicar a nossa vida. E a gente vai trabalhar com a tradicional, que é aquela que as leis específicas dos títulos em espécie trabalham, né? Então, nota promissória, letra de câmbio, cheque, duplicata e tal. Então, o que acontece? Quanto à circulação, os títulos de crédito eles se dividem também em dois, que é o título ao portador e o título nominativo. Ele vai se dividir em dois, título ao portador e título nominativo. O título ao portador é aquele que circula sem necessidade de identificar o beneficiário. Não se identifica o beneficiário. A mera tradição do título já é suficiente para que ele circule, certo? Então, título ao portador é aquele que não identifica o beneficiário. Como seria isso, professor? Seria mais ou menos assim. Eu pego um cheque, se o cheque, por exemplo, fosse um título ao portador, eu pego um cheque, escrevo nesse cheque o valor, escrevo quem emitiu, escrevo a data do vencimento, coloco a minha assinatura, mas o campo destinado ao nome do beneficiário não precisa ser preenchido. Então, quem possui esse cheque em mãos, quem é portador desse cheque, quem está com esse cheque já pode ir fazer a retirada do dinheiro. Então, se esse cheque se encontra com João e João quer transferir ele para Maria, o que ele faz? Ele faz a mera tradição. Ele faz a mera tradição. Ele pega o cheque e entrega a Maria. Como não precisa identificar o beneficiário, eu então, por ver a tradição, esse cheque sair da mão de João e ir parar na mão de Maria, eu já vou dizer o quê? Que aconteceu uma circulação de crédito. E que João não é mais o beneficiário desse crédito, mas sim a beneficiária passou a ser Maria. Por quê? Porque aconteceu a tradição e Maria é a nova portadora. E só por possuir o cheque, ela já tem direito ao crédito. Beleza? Tranquilo? O que acontece? Que ocorre? Os títulos de crédito ao portador no Brasil, eles não existem mais, tá? Eles não existem mais. Desde a Lei 8.021 de 90, não se admite mais no Brasil títulos ao portador. Desde a Lei 8.021, não se admite mais títulos ao portador. Só que é o seguinte, eu posso ainda ter título ao portador. Não é que eles foram extintos de uma maneira geral, foram eliminados. Nunca mais vai poder ter um título ao portador. Pode, desde que, por exemplo, crie-se um novo título e haja uma previsão expressa em lei especial dizendo que aquele título ele é o portador. Ou então o que eu faço? Eu modifico as cláusulas das normas, das leis, né, dos títulos que existem. Então, eu chego lá na lei de duplicata, né, e modifico a cláusula na lei de duplicata, dizendo o quê? Que agora é possível que a duplicata seja o portador. Né? Então, desde a 8.021 de 90, eu não admito mais título ao portador. Mas se por acaso houver uma previsão expressa em lei dizendo que pode aquele título ser o portador, a gente volta a ter, então, títulos ao portador. Só que aí ela é muito insegura, né? Não recomendo, nenhum legislador vai fazer isso. Por quê? Porque o título ao portador é muito inseguro. Imagina hoje, então, você tem um cheque de 15 mil reais para você então poder ir amanhã ao banco e retirar esse dinheiro, né? A data do vencimento dele é amanhã. Então o que acontece? De repente você deixou o cheque cair, você perdeu o cheque,
Eu encontrei esse cheque, o cheque sendo ao portador, o que eu faço? Vou ao banco, o banco vai ver que eu estou com o cheque sendo o título ao portador, eu sou o portador dele, o que o banco vai ser obrigado a fazer? Me entregar os 15 mil. Né? Então veja que há uma insegurança muito grande, né, diante dos títulos ao portador. E nós temos uma pequena exceção ao que se fala, né, nessa ausência de admissão ou não poder mais ser admitido, né, títulos ao portador no Brasil. A lei 9069 de 95, que foi a lei que instituiu o Plano Real, lá no seu artigo 69, ela diz que cheques com valores não superior a R$ 100, né, não superior a R$ 100, podem ser, né, ao portador. Na verdade, ela diz o seguinte, que o cheque acima de 100, ele é obrigatório que seja nominativo. Então, fazendo interpretação ao contrário, né, contrário senso, o que a gente pode dizer? Que cheques até R$ 100 podem ser ao portador. Né? Basicamente, então, esse cheque de R$ 100, ele pode ser ao portador. Até R$ 100, beleza? Tranquilo? E vamos, então, para os títulos nominativos. Se o portador não identifica o beneficiário, gente, é óbvio que os nominativos são títulos que identificam o beneficiário. Né? Se por acaso eu tenho uma classificação que diz que não é necessário identificar o beneficiário, lógico que a outra classificação vai me dizer o quê? Que é obrigatório identificar o beneficiário. Então, quando você identifica o beneficiário, o que você tem? Você tem justamente o chamado título de crédito nominativo. Então, eu vou lá no título e expressamente coloco o nome do beneficiário do título, né? Do beneficiário do crédito, beleza? E os títulos de crédito nominativo, eles vão se subdividir em dois, beleza? Nós temos os chamados títulos nominativos à ordem, e por favor, muita atenção a essa classificação, muita atenção a esse nome. Título nominativo à ordem e título nominativo não à ordem. Título nominativo à ordem e título nominativo não à ordem. Veja, tanto o título nominativo à ordem quanto o título nominativo não à ordem precisam que identificar o beneficiário. São subespécies de um título nominativo. Então, ele sendo a ordem ou não a ordem, eu vou e coloco no título o nome do beneficiário. Mas lembre-se que estamos diante de uma classificação quanto à sua circulação. Então, professor, o que vai ser de diferente entre o título nominativo à ordem e um título nominativo não à ordem? É a sua ferramenta, a sua forma, o seu ato de circulação. No título nominativo à ordem, os títulos irão circular mediante endosso. Nos títulos nominativos à ordem, os títulos vão circular mediante endosso. E nos títulos nominativos não à ordem, eles vão circular, mas agora mediante o quê? Seção civil. Então, professor, o que muda é a forma ou o ato para circular aquele título. É a forma ou o ato para circular o título de crédito. Se ele for nominativo à ordem, ele circula mediante endosso. Eu preciso dar o endosso no título para que ele circule crédito. Nos títulos nominativos não à ordem, eu vou circular o título mediante seção civil.
Duas observações de suma importância para a gente, então, evoluir e eu te explicar brevemente o que é endosso e o que é cessão civil, uma diferença entre eles. No Brasil, o direito cambiário, ele presume que todos os títulos de crédito são à ordem. Para o direito cambiário brasileiro, todos os títulos de crédito são à ordem. Isso é presumido. Então, professor, se ele é presumido, se há uma presunção, eu não preciso colocar cláusula nenhuma ou avisar ou escrever no título expressamente que ele é a ordem. Exatamente. Você pegou um título, não tem nada escrito, leu o título, é um cheque. O que você já vai presumir? Que para que você transfira esse cheque para outrem, ali você vai precisar fazer um endosso. Por quê? Porque os títulos são presumidos todos nominativos à ordem. Beleza? Então, para que você circule o crédito por ato mediante cessão civil, se os títulos são presumidos não, ou se os títulos são presumidos à ordem, você precisa então justamente colocar uma expressão não à ordem no título para que ele circule mediante cessão civil. Então, se eles são presumidos à ordem, para que eles circulem mediante cessão civil, a expressa necessidade de alocar, de escrever, de opor a expressão não à ordem no título. Então, para que ele seja não à ordem, né, eu não sei, desculpa, errei, né, era para estar aqui, né, as aspas. Então, para que ele seja não à ordem, eu tenho que colocar no título expressamente a expressão não à ordem. Estou até sendo repetitivo, mas está aqui, ó. Aqui o que é que eu tenho, professor? Aqui eu tenho um cheque. Aqui eu tenho um cheque, né? Então, se por acaso esse cheque não tem nenhuma cláusula nele escrita, o que é que eu vou fazer? Eu vou, então, circular esse cheque para um terceiro mediante endosso. Por quê? Porque os títulos são presumidos todos à ordem. Agora, eu quero transferir para um terceiro mediante cessão civil, o que que eu faço? Eu escrevo expressamente nesse título a expressão não à ordem. Então, professor, se o título não apresentar a expressão não à ordem, se o título não apresentar a expressão não à ordem, o que é que vai acontecer? Você vai presumir que esse cheque só vai poder ser transferido ou ele foi transferido mediante endosso. Você vai presumir que esse cheque ele foi transferido ou ele somente vai ser transferido mediante endosso. Agora, se você pegou um cheque, se você pegou um título e encontrou expressamente a expressão não à ordem, então o que, que você já sabe? Que esse crédito, no nosso caso aqui, R$ 82,00, ele foi justamente circulado, ou vai circular, ou foi transferido mediante cessão civil. Mediante cessão civil. Beleza? Veja que pelo valor desse cheque, dele ser apenas de R$ 82,00, esse cheque ele não poderia, ele pode ser um cheque ao portador. Ou seja, ele pode circular sem a necessidade de colocar o nome da pessoa.
Ele pode circular sem a necessidade de colocar o nome da pessoa. Então, eu posso ir até o banco, não colocar meu nome como beneficiário de maneira nenhuma, né, no cheque e justamente receber esses R$ 82. Mas cuidado, gente, eu estou te explicando algo que está expressamente previsto em lei. Mas deixa eu te dizer, na realidade, no dia a dia, se você fizer isso, se você for ao banco tentar receber esse dinheiro e não colocar o seu nome no cheque, o banco não vai te pagar. Por que, professor? Porque aqui nós temos que analisar que as normas do Banco Central sobre pagamento, elas acabam sendo normas mais recentes do que a lei. Então, a lei sobre cheque, sobre nota promissória, duplicata, como elas não sofrem atualizações recentes, o banco acaba trabalhando com as normas que o próprio Banco Central vai impor. Então, o Banco Central vai dizer, olha, não há nenhuma espécie de pagamento de cheque, né, onde não haja o nome da pessoa, independente do valor. Então, se, por exemplo, aqui, desses R$ 82, você for até o banco tentar receber e não colocar o seu nome, o banco não vai pagar. Você pode chegar e falar, mas a lei lá do Plano Real diz que cheques com valores até R$ 100 podem circular como verdadeiros títulos ao portador. O banco vai dizer, ok, beleza, eles podem circular, mas aqui você só vai receber se você opor o seu nome. Beleza? Tranquilo até aqui, show de bola. E segunda observação de suma importância. O artigo 914 do Código Civil de 2002 diz que quem endossa não responde pelo pagamento do título, tá? Só que cuidado, você vai ver agora que o endossante, aquela pessoa que endossa, ela responde sim pelo pagamento do título. Então, professor, o que, que acontece? Eu aplico o quê? Você vai aplicar a legislação especial. A maioria das legislações que falam a respeito do título em espécie, lei de cheque, lei de duplicata, né? Lei uniforme de Genebra, que vai falar sobre letra de câmbio e nota promissória, todas elas falam que o ato do endosso vai tornar o endossante co-obrigado. Ele responde sim pelo pagamento. Então, lembre, todas as normas a respeito de título de crédito previstas no Código Civil de 2002, elas são aplicadas apenas de maneira subsidiária, ou seja, se não existir nenhuma lei especial falando, tratando a respeito daquele título. E como a grande maioria dos títulos vão possuir sua lei própria, sua lei especial, o que é que vai acontecer? Você não vai usar o Código Civil, você vai usar as normas da própria lei. Beleza até aqui? Show de bola. Então, vamos aprender a respeito sobre a diferença entre endosso e cessão civil. Vamos aprender aqui a diferença entre endosso e cessão civil. O que acontece, gente? Eu não vou falar ainda tudo de endosso nessa aula. Eu apenas vou explicar o básico do endosso para que você consiga compreender como é que os títulos vão circular a ordem e como é que eles vão circular não a ordem. Beleza? Então vamos analisar a diferença entre endosso e cessão civil. O que acontece? Quem endossa um título, quem faz um ato de endosso, ele responde pela solvência do título. Ou seja, ele vai responder pelo pagamento daquele título. Então, se por acaso eu recebi um cheque de João e eu vou transferir esse cheque para Maria, o que é que eu vou fazer? Eu vou endossar. Eu vou endossar o cheque para Maria. O título saiu de João, veio para mim, mas eu quero transferir esse cheque para Maria. Então, eu vou endossar o cheque. O que acontece? A partir do momento que eu endossei o cheque para Maria,
eu vou responder pela solvência, eu vou responder pelo pagamento daquele cheque. Em outras palavras, eu, Tiago, me tornei coobrigado pelo pagamento. O devedor principal é João, foi ele que me emitiu. Então, é ele que está dizendo que vai pagar. Só que, como eu endossei, esse ato de endosso me torna coobrigado. Já no caso da seção civil, isso não acontece. No caso da seção civil, eu não fico coobrigado, eu não respondo pela solvência do título. Não vou me responsabilizar pelo pagamento. João me entregou o cheque. Eu peguei o cheque e entreguei para Maria. Entreguei para Maria agora com a cláusula não à ordem. Entreguei a ela e coloquei: transfiro este cheque mediante cláusula não à ordem. Maria aceitou a cláusula não à ordem. Nesse momento, a relação agora é só Maria e João. Se João não pagar, Maria não pode vir me chamar e falar: olha, Tiago, você é coobrigado. Eu vou dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Eu me tornei uma pessoa não obrigada, ou seja, eu não me coobriguei pelo pagamento. Então veja as principais diferenças entre endosso e cessão civil. Um endosso é um ato unilateral de declaração de vontade. Então, o que acontece? Quando eu recebi o cheque de João e eu vou endossar para Maria, eu não preciso pedir autorização para João para endossar a Maria e muito menos aceitar que Maria queira um endosso. Ou seja, eu não preciso também da aceitação de Maria. Se eu quero endossar, eu apenas vou até o cheque e transfiro e coloco o meu endosso lá no cheque. E Maria, então, não precisa aceitar o endosso, e bem como João, aquele que me emitiu o cheque, ele não precisa aceitar o endosso. Já no caso da cessão civil, aí é totalmente diferente. Eu já estou diante de um contrato bilateral. A cessão civil ela é um contrato bilateral, ela não é um ato unilateral de vontade, ela é um contrato bilateral. Então, se eu vou transferir o cheque para Maria mediante cessão civil, Maria tem que aceitar. Por quê? Porque você tem que lembrar que nos contratos eu preciso da declaração livre, desapegada de qualquer vício de vontade de ambas as partes. Já no caso do endosso, se acontece alguma nulidade em um dos endossos, o endosso ele posso ter dentro do título vários endossos, tá, gente? Então, o que acontece? A nulidade em um endosso, ela não afeta os endossos posteriores. Por que, professor? Lembra da aula passada. Por que não vai justamente acontecer isso? Porque aqui estou diante de um ato cambiário e esse ato cambiário, em cima desse título, ele vai estar regido, ele vai estar protegido pelo princípio da autonomia, né? A gente aprendeu o princípio da autonomia na aula passada. Já no caso da cessão civil, a nulidade em um das sessões acarreta nulidade de toda a cadeia das outras sessões posteriores, né? Então, a nulidade de uma vai poder contaminar as posteriores. E, por fim, a mais importante, o endossante ele passa a ser codevedor. O endossante ele passa a ser codevedor da dívida, ou seja, ele vai responder junto com o emitente, né? Ele vai responder junto com o devedor principal pelo pagamento do crédito. Já no caso do cedente, ele apenas responde pela existência do crédito cedido. Ele não responde pelo pagamento. Ele responde apenas pela existência. Como assim, professor? Se ele vai responder pela existência, ele vai responder pelo pagamento. Não, nada disso. São coisas distintas.
Por exemplo, ele vai responder se por acaso esse título for clonado. Se ele perceber, então, que estamos diante de um título, de um cheque que foi clonado, veja que agora eu não estou mais falando a respeito do crédito ou pela obrigatoriedade de pagar o crédito, mas pela existência do crédito. Eu vou ficar responsável por quê? Porque aquele crédito não existe. Por quê? Porque o instrumento, o título de crédito, ele contém um vício. E o vício é justamente o quê? A pessoa ter clonado. Então, se eu estou recebendo um cheque clonado e repassei para Maria esse cheque, não percebi, né? Para não entrar na seara criminal. Não percebi a clonagem, não percebi que aquele cheque tinha esse vício, né, na sua existência. E justamente transferir aquele suposto crédito para Maria, mediante cessão civil, veja que do pagamento eu me desobriguei, mas pela existência do crédito não. Então, como o cheque foi clonado, o que vai acontecer? Aquele crédito que eu transferi para Maria, ele não existe. Então, Maria agora pode me acionar. Por quê? Porque aquele título clonado, ele não vai ter força. Beleza? Então, olha aqui, uma cadeiazinha para a gente fazer a análise. Né? A pegou e endossou o título para B. B endossou para C. C endossou para D. Veja que nessa cadeia, todas as pessoas que endossaram, elas vão ficar justamente o quê? Coobrigadas. Então, se A endossou para B, A ele vai ficar coobrigado. Se B endossou para C, B vai ficar coobrigado. Se C endossou para D, C vai ficar coobrigado. E D, professor, quem é? Ele é o beneficiário. Ele é a pessoa que vai receber o crédito previsto dentro daquele título. Então, se por acaso D não recebeu o crédito, né? D não recebeu o crédito daquele título, D pode acionar C, D pode acionar B, D pode acionar A. Por quê? Porque todos estão coobrigados. Porque todos estão coobrigados. Agora, professor, imagine em uma dessa situação, se por acaso C ele não endossa para D. Digamos que C ele não endossa para D. C ele simplesmente transfere o título mediante cessão civil, né? Digamos então que C não transfere mediante endosso, ele transfere mediante cessão civil. Nesse caso aqui, veja que agora C não se tornou coobrigado. Veja que nesse momento aqui, C, nessa cadeia cambiária, ele apenas responde pela existência do crédito. Ele apenas vai responder pela existência do crédito. Então, se por acaso D, que é o beneficiário, se por acaso D, que é o beneficiário, ele não recebe na data do vencimento o crédito, ele vai poder acionar apenas B, ele vai poder apenas acionar A. Por quê, professor? Porque C, por ter transferido mediante cessão civil, ele não responde pelo pagamento. Ele não se torna coobrigado. Ele apenas vai responder pela existência do título. Beleza? Então, cuidado com isso. A gente vai falar ainda muito a respeito de endosso, né? O ato do endosso, os efeitos principais do endosso. A gente já falou, né, da coobrigação como efeito, mas temos outros efeitos ainda que temos que ficar atento, tá certo? Tranquilo até aqui,
Então, cuidado. Relembrando, quanto à circulação, o título ele pode ser ao portador. Nesse caso, não identifica o beneficiário, circula mediante mera tradição do título, e ele pode ser nominativo. Eu identifico o beneficiário, e nesse caso, ele vai se subdividir em títulos nominativos à ordem. Essa é a regra geral. Somente circula mediante endosso ou mediante a cláusula não à ordem, onde nesse caso aqui ela apenas vai transferir o título, não fica cobrigado e responde apenas pela existência. Amanhã, se você for receber um cheque, amanhã, se você for receber um título de crédito, peço encarecidamente que você requeira o endosso. Por quê? Porque isso vai te dar uma maior segurança jurídica. Você pode acionar toda a cadeia de endossantes, né? Você pode acionar toda a cadeia de endossantes se não houver o pagamento do título. Então você pode, por exemplo, você é D, né? Você é D. Você está aqui, ó. Você está aqui. Você recebeu o título. Então, você procurou receber o título, pagamento, crédito, na data do vencimento. Não recebeu? Então, o que, que vai acontecer? Você pode acionar todo mundo da cadeia. Você pode acionar A, você pode acionar B, você pode acionar C. Por quê? Porque por ter endossado, todos vão ser co-devedores. Beleza até aqui? Show de bola, tranquilo. Então, vamos dar seguimento à nossa aula. E por fim, quanto à estrutura. Quanto à estrutura, o nosso título ele se subdivide em ordem de pagamento e promessa de pagamento. Ele se subdivide em ordem de pagamento e promessa de pagamento. A grande maioria dos títulos de crédito que nós vamos estudar são ordem de pagamento. E o que é um título ordem de pagamento? É um título que obrigatoriamente vai possuir 3 intervenientes. É um título que obrigatoriamente vai possuir 3 intervenientes. Eu tenho a pessoa que dá a ordem de pagamento, que eu vou chamar de sacador. Eu tenho a pessoa que recebe a ordem de pagamento, que eu vou chamar de sacado. E eu tenho o tomador beneficiário, é o credor do título. É aquela pessoa que vai receber o crédito. Então, na ordem de pagamento, nos títulos classificados como ordem de pagamento, obrigatoriamente eu vou ter esses 3 intervenientes, né? Eu vou ter esses 3 intervenientes. Vou me utilizar desse exemplo aqui. Certo? Vamos fingir, então, que não estamos diante de um endosso. Vamos fingir que não estamos diante de um endosso. O que, que acontece? A, ele vai ser o sacador. A, ele vai ser o sacador. A, ele será o sacador. Então, se A, ele vai ser o sacador, é a pessoa que vai dar uma ordem de pagamento. É a pessoa que vai dar uma ordem de pagamento. Então, ele vai dizer, pague a alguém. Então, ele vai dar uma ordem de pagamento. Essa ordem de pagamento, ela veio para quem? Para B. B, então, ele será o sacado. B, então, ele será o sacado. B vai ser o
sacado. Gente, perdão, mas é horrível escrever com mousepad, mas eu estou tentando rever isso aqui. Estou tentando dar um jeito para a gente escrever e nossa aula ficar melhor, né? Então, o que acontece? Quem é o sacado? Aqui no slide, o sacado é a pessoa que recebe a ordem. Então, é justamente a pessoa que vai pagar. É justamente a pessoa que vai pagar. É a pessoa responsável pelo pagamento. E essa pessoa, ela vai receber uma ordem de pagar a quem? Outra. Digamos que no caso aqui, C. Quem é C, professor? C, então, ele vai ser o tomador beneficiário. C, então, ele vai ser o tomador beneficiário. Ou seja, ele vai ser a pessoa que vai receber o dinheiro. Então, vamos jogar aqui dentro a dinâmica do cheque. Vamos jogar aqui dentro a dinâmica do cheque. Pense comigo, então, o seguinte. O cheque, ele é uma ordem de pagamento. O cheque, ele é uma ordem de pagamento. Então, digamos que A dê uma ordem para que B pague a C. Vamos retirar da parada aqui o D, tá? Vamos fingir que ele não existe. Então, A deu uma ordem de pagamento para B, para que B pague C. Na dinâmica do cheque, quem é que dá a ordem? O dono da conta. O dono da conta. Aquele que possui o cheque. O dono do cheque. E ele vai dar a ordem a quem? Ao banco. Ao banco onde ele abriu a conta. O banco, então, vai receber a ordem. E o banco vai receber a ordem para pagar a quem? O beneficiário. Aquele que se encontra dentro do cheque classificado como beneficiário. Então, veja que o cheque ele é uma ordem de pagamento. Ele obrigatoriamente tem 3 intervenientes. Eu vou ter A, que vai dar uma ordem ao banco. A é o dono da conta, é aquele que possui a conta no banco, é o correntista. Vai dar uma ordem ao banco. O banco vai ser o sacado, né? O dono da conta é o sacador. Para quê? Para que o tomador beneficiário, aquela pessoa que está dentro do título, ele pague a essa pessoa. No caso, para que essa pessoa receba do banco, né? Vamos aqui analisar aqui o cheque, o modelinho aqui que eu tenho do cheque, né? Para você entender melhor. Veja então que o sacador é fulano da Silva. Veja que o sacador é fulano da Silva. Fulano da Silva é o sacador. Olha, ele é o cliente do banco. Ele é o correntista. Ele possui uma conta nesse banco. Então, ele está fazendo o quê? Ele está dando uma ordem. Aqui, ó, pague por esse cheque a quantia de... O que é isso aqui, professor? É a ordem. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a ordem. Então, quem é que está dando essa ordem? O sacador. E o sacador quem é? Fulano da Silva. E ele está dando a ordem para uma pessoa. Quem é essa pessoa? É o banco. No nosso exemplo aqui, Banco Exemplo SA. O banco é quem está recebendo a ordem. Ele está sendo, então, o sacado. Ele está sendo o sacado. É ele quem está recebendo a ordem para pagar a alguém. E quem é a pessoa que vai receber, professor, o dinheiro? É Beltrano. Beltrano, ele está alocado como beneficiário. Se ele está alocado aqui como beneficiário, como tomador beneficiário, ele vai ser a pessoa que vai receber o crédito. Ele vai ser a pessoa que vai receber o crédito. Então, veja claramente aqui as 3 pessoas: sacador, sacado e tomador beneficiário. Professor, sacador, fulano da Silva, correntista, ele vai dar a ordem. Vai dar a ordem a quem? Ao sacado. Quem é o sacado? O banco. Para quê? Para que o banco pague ao beneficiário. Quem é o beneficiário?
Bertrand Oliveira. Por quê? Porque ele está aqui dentro desse cheque como o beneficiário. Beleza? E além disso, eu tenho os títulos que são promessa de pagamento. Nos títulos que são promessa de pagamento, eu agora tenho apenas dois intervenientes. Eu tenho apenas dois intervenientes. O promitente, que é aquele que faz a promessa, e o tomador beneficiário, que é o credor. E, basicamente, o grande exemplo de título que é promessa de pagamento é a nota promissória. Na nota promissória, eu tenho apenas duas pessoas. Eu tenho A, que vai ser o promitente, prometendo pagar uma quantia, um crédito, em uma determinada data de vencimento, a B. B é o tomador beneficiário. B será o tomador beneficiário. Então, cuidado, a grande maioria dos títulos de crédito são ordem de pagamento, principalmente aqueles que nós vamos estudar com mais profundidade. Duplicata, letra de câmbio e cheque. Beleza? E por fim, vamos falar das características, de uma maneira bem rápida, dos títulos de crédito. Acho que o vídeo já está ficando um pouco longo, né? Mas vamos lá terminar falando sobre as características dos títulos de crédito. Primeira coisa, o título de crédito ele é um título de resgate. Então, o que é isso, professor? Ele vai presumir um futuro pagamento em dinheiro. Então, eu vou te dar um cheque, vou colocar para o futuro. Vou retirar o cheque, cheque é a ordem de pagamento à vista. Vou te dar uma duplicata, vou colocar para o futuro a data de vencimento dele. Quando chegar aquela data de vencimento, você me procura e faz o resgate, ou seja, eu te pago o dinheiro, né? Eu te dou aquele crédito. Ele é um título de circulação, né? Então ele visa ter a mesma função do dinheiro, ele visa, na verdade, substituir o dinheiro. Então ele pode circular de beneficiário para novo beneficiário. A gente já explicou isso na primeira aula. Ele é um título executivo extrajudicial. Então, não houve o pagamento dele, ele já pode ser executado. Ele é um título de apresentação. Para receber o pagamento, para receber o crédito, eu preciso apresentar o título. Por quê, professor? Porque é necessário a cártula, princípio da cartularidade. Aprendemos na primeira aula. Ele tem natureza de bem móvel. Ele é visto como um bem móvel. Então, a respeito dos títulos de crédito, eu posso colocar ou pode recair sobre eles o penhor, né? Então, os títulos podem ser objeto de penhora. Penhora, penhor do Código Civil, tá, gente? Então, podem ser objeto de penhor. São documentos formais, possuem forma e tal, representam obrigações quesíveis e a sua natureza é essencialmente comercial. Professor, o que é bem de natureza quesível? O que é bem de natureza, obrigação de natureza quesível? É fácil, é a coisa mais simples do mundo. Ela fala a respeito do lugar do pagamento. Você aprendeu isso lá em obrigações, né? Ou foi contratos, não sei agora. Então, o que, que acontece? Uma obrigação quesível é uma obrigação onde cabe ao credor dirigir-se ao devedor para exigir o pagamento do título, né? Então, não é o devedor que procura o credor, é o credor que procura o devedor. E por que, professor? Porque isso fica de maneira mais fácil. Isso vai facilitar a circulação do crédito. Vamos voltar de novo para a cadeia. Vamos voltar para isso aqui, né? Para essa aberração que ficou aqui. Pense comigo o seguinte: pense que A é o devedor. Foi ele, então, que emitiu o título. E esse título passou para B, esse título passou para C, esse título passou para D. Pense comigo o seguinte: se A fosse obrigado a procurar o credor
para pagar, veja que nessa relação, B teria que avisar A que transferiu para C, C teria que avisar A que transferiu para D, D teria que avisar que o título ainda está com ele. Só que a partir do momento que o título ele é quesível, não é A que vai procurar D, é o contrário. É D que vai procurar A. É D que vai procurar o devedor. Então, nesse momento, veja que A não se preocupa com quem está o título. Independente dele estar com B, independente dele estar com C, independente dele estar com D, a gente pode colocar aqui na relação E, pode colocar F, não me importa com quem está o título. A está obrigado a pagar. Então, o credor tem que procurar o devedor para receber o pagamento. Então, é isso que se configura as chamadas obrigações quesíveis. Compete ao credor procurar o devedor. Compete ao credor procurar o devedor. Afinal, o devedor não tem como saber quem é o credor após tantas transferências do crédito. E, além disso, os títulos eles se classificam em obrigação pró-soluto e pró-solvendo. Eles podem, então, abarcar obrigações pró-soluto e pró-solvendo. Em regra, os títulos de crédito eles são pró-solvendo. Em regra, os títulos eles são pró-solvendo. O título pró-solvendo não implica novação no que se refere a uma relação causal, que subsiste com a relação cambiária, porque as duas coexistem. A novação está tratada no Código Civil, no artigo 360 a 367, e relembrando que uma novação é uma forma de pagamento indireta, né, onde eu tenho uma substituição de uma obrigação anterior por uma nova. Então, novação, eu tenho substituição de obrigações. Então, no título pró-solvendo, o pagamento, a entrega do título, a circulação do título não vai implicar em novação, né? A relação causal só é extinta com o efetivo pagamento do título. Então, numa obrigação pró-solvendo, veja o que acontece num exemplo. Tiago compra imóvel e dá entrada de 200 mil e uma nota promissória de 20 mil reais, com vencimento no dia 20/12/2020. Nota promissória o quê? Pró-solvendo. Nesse momento, o ato de entrega da nota para a construtora não provoca novação. Só se pode falar na extinção do contrato depois que Tiago quitar a obrigação. Se a nota não foi paga, a construtora ela pode tanto ajuizar uma execução, ou ela pode optar pelo quê? Pela rescisão do contrato. Por quê? Porque a obrigação, a compra e venda do imóvel continua válida. Ela não se extinguiu, ela não foi extinta. Eu tenho tanto a obrigação de pagar o título, como eu tenho a obrigação de compra e venda, né? A relação, a obrigação decorrente da compra e venda. Agora, quando estamos diante de um título pró-soluto, que aí, no caso, não é a regra geral dos títulos de crédito, né? Ele é emitido e entregue ao credor visando a extinção da obrigação que gerou a sua criação. Então, nesse momento, veja que o título pró-soluto, ele opera novação. Ele vai operar a novação. Por quê? Porque ele extingue a relação causal. Então, veja, quando o Tiago ele entrega a nota, ele extingue o contrato de compra e venda. Ele extingue o contrato de compra e venda. Assim, se a nota não foi paga, no máximo, o que a construtora pode fazer? Eles ajuizarão uma execução, mas estão proibidos de rescindir o contrato. Por quê? Porque aqui já aconteceu, com a entrega da nota, a quitação dessa obrigação. Então, como os títulos de crédito, eles, em sua maioria, são pró-solvendo e são presumidos pró-solvendo, para que um título seja pró-soluto, eu preciso expressamente alocar no título,
princípio da literalidade, que aquele título ele é pró-soluto. Então veja comigo o seguinte, eu entreguei uma nota promissória, a entrega da nota promissória vai significar o quê? A quitação do contrato de compra e venda. A partir do momento que eu entreguei a nota promissória, está quitado o contrato de compra e venda. Aquele contrato de compra e venda, ele se extinguiu, acabou, ele está extinto, aconteceu a extinção dele. Ele não tem mais efeitos jurídicos, digamos assim. Só que aconteceu, como é uma nota promissória pró-soluto, aconteceu, né, a quitação, e aqui nós temos uma nova dívida, mediante inovação. Que nova dívida é essa, professor? É a obrigação de pagamento daquele crédito. É a obrigação de pagamento daquele crédito. Então, nesse momento, quando há uma entrega da nota promissória pró-soluto, o que vai acontecer? Eu tenho a extinção da obrigação principal, eu tenho a extinção da obrigação principal que gerou a emissão da nota promissória, que gerou a emissão do título de crédito, e eu tenho uma nova ação, ou seja, eu tenho uma nova dívida. Essa obrigação, ou desculpa, essa relação de compra e venda saiu e tomou lugar dela o quê? A relação de pagamento do título. Se por acaso, o título, no lugar de ser pró-soluto, ele fosse pró-solvendo, o que ia acontecer, professor? Essas duas relações jurídicas, elas iam coexistir. Não seria a entrega da nota promissória que ocasionaria, a quitação do contrato. Isso não iria acontecer. A quitação do contrato, ela iria acontecer mediante a quitação ou pagamento da totalidade da dívida. Então, nesse momento, quando estamos diante de uma dívida pró-solvendo, então não acontece inovação. Vai coexistir tanto a compra e venda, o contrato de compra e venda do apartamento, do imóvel, bem como a necessidade de pagamento da nota promissória, beleza? Então veja que aqui a gente pode até trabalhar com uma espécie de garantia, né? No pagamento pró-solvendo, aquele emitente ele responde pelo pagamento do título para que haja quitação. No pagamento pró-soluto, meio que a gente não tem essa garantia. A obrigação ela está extinta, independentemente de haver pagamento ou não. Beleza? Então, gente, ficamos por aqui, né? Eu acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas coragem, né? Paciência, vai dar tudo certo, já já a gente sai dessa. Cheiro no coração bem grande, bons estudos, até a próxima e até mais.